A riqueza começa em forma de pensamento. A quantidade só é limitada pela pessoa, em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove as limitações. Lembre-se disso, quando você estiver pronto a negociar com a vida, pelo preço que você exigir, por ter passado por aqui. Pontos a fixar. A fé é indispensável para o sucesso. Ela é induzida e fortalecida pelas instruções dadas ao subconsciente. Eis 5 passos para a autoconfiança, todos eles facilmente ao seu real alcance. Você sabe agora como se atirar ao desastre, pelo pensamento, ou como obter vitória e felicidade como resultado das mesmas circunstâncias. Homens como Lincoln e Gandhi mostram-nos como pensamentos podem ter magnetismo, o que atrai pensamentos correlatos e faz com que milhares de mentes trabalhem como uma só. É essencial dar, antes de ganhar. Homens ricos tiveram de aprendê-lo, antes de um negócio legal se transformar em negócio que trabalha com e para o público, sem deixar de ser lucrativo. Tanto a pobreza como a riqueza são produtos da fé. Passo número 3. Em direção à riqueza. Autossugestão. Para resultados assombrosos, faça com que a parte mais profunda da mente trabalhe para você. Apoie-a com o poder da emoção e verá que a combinação é impressionante. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e estímulos auto-administrados, que alcançam a mente através dos 5 sentidos. Em outras palavras, autossugestão e a sugestão a si mesmo. É um instrumento de comunicações entre a parte da mente em que tem lugar o pensamento consciente e a que serve como ponto de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que permitimos que permaneçam no consciente, sejam pensamentos negativos ou positivos, não importa. O princípio da autossugestão alcança, voluntariamente, o subconsciente, influenciando-o com tais pensamentos. A natureza fez o homem de tal modo, que ele tem controle absoluto sobre o material que lhe chega ao subconsciente, através dos 5 sentidos, embora isso não seja uma afirmação de que o homem exerce, sempre, esse controle. Na grande maioria dos casos, ele não o exerce, o que explica por que tantas pessoas atravessam a vida na maior pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre o subconsciente, que parece um pedaço fértil de jardim, no qual as ervas daninhas crescerão em abundância, se sementes mais desejáveis não forem ali plantadas. Autossugestão é um instrumento de controle, através do qual o indivíduo pode alimentar, voluntariamente, o subconsciente, com pensamentos de natureza criadora ou então, por negligência, permitir que pensamentos destrutivos cheguem ao rico jardim da mente. O poder monetário da emoção. Você recebeu instruções, no último dos 6 passos descritos no capítulo sobre desejo, no sentido de ler em voz alta, 2 vezes por dia, sua declaração por escrito, do desejo por dinheiro e ver-se sentir-se desde já na posse dele. Seguindo as instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao subconsciente, num espírito de fé absoluta. Pela repetição do processo, você cria, voluntariamente, hábitos de pensar favoráveis ao esforço de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Volte aos 6 passos descritos no capítulo sobre o desejo, leia-os com atenção novamente, antes de prosseguir. Depois, ao chegar nesse ponto, leia com cuidado as 4 instruções para a organização do grupo da mente superior, descrito no capítulo sobre planejamento organizado. Comparando essas 2 espécies de instruções com o que foi dito sobre autossugestão, você, é claro, verá que as instruções envolvem a aplicação do princípio da autossugestão. Lembre-se, pois, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, através do qual estará tentando desenvolver uma consciência do dinheiro, que a simples leitura das palavras não tem importância a não ser que sejam conjugados a emoção ou sentimento. Esse fato é de tal importância que permite repetição em quase todos os capítulos, uma vez que a falta de compreensão disso é a razão principal de a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não conseguirem resultados satisfatórios. Palavras simples, despidas de emoção, não têm influência sobre o subconsciente. Você não obtém resultados apreciáveis enquanto não aprender a alcançar o subconsciente com pensamentos e palavras ditas, que têm de ser emocionalizadas com fé. Não desanime se não puder controlar e dirigir suas emoções na primeira tentativa que fizer. Lembre-se de que não existe a possibilidade de obter algo de graça. O preço da capacidade de influenciar o subconsciente é persistência eterna, ao aplicar os princípios aqui descritos.
Você simplesmente não pode desenvolver a desejada capacidade, por um preço mais baixo. Você somente, deve decidir se a recompensa pela qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar pelo esforço. Sua capacidade de usar o princípio da autossugestão dependerá, em grande parte, na sua capacidade de concentrar-se num dado desejo, até que ele se torne obsessão ardente. Veja-se ganhando dinheiro. Quando você começar a seguir as instruções relativas aos 6 passos descritos no segundo capítulo, ser-lhe-á necessário usar o princípio da concentração. Permita-nos oferecer aqui sugestões para o uso efetivo da concentração. Quando você começar a seguir o primeiro dos 6 passos, que lhe indica fixar na mente a quantia exata de dinheiro que deseja, fique com os pensamentos nessa quantia de dinheiro, por concentração, ou fixação da atenção, com os olhos fechados até conseguir ver realmente o aparecimento físico do dinheiro. Faça-o ao menos uma vez por dia. Ao fazer estes exercícios, siga as instruções dadas no capítulo da fé e veja-se, realmente, de posse do dinheiro. Eis um fato muito significativo: o subconsciente aceita qualquer ordem dada num espírito de absoluta fé e age de acordo com essas ordens, embora elas, muitas vezes, tenham de ser apresentadas e reapresentadas, pela repetição, antes de serem interpretadas pelo subconsciente. Seguindo a declaração anterior, considere a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo para com o subconsciente, fazendo-o crer, porque você o crê, que você precisa ter a quantidade de dinheiro visualizada, que esse dinheiro já está à sua espera, que o subconsciente deve fornecer-lhe planos para a aquisição do dinheiro que é seu. Passe à sua imaginação o pensamento sugerido no parágrafo anterior, e veja o que sua imaginação pode ou irá fazer, para criar planos práticos de acumulação de dinheiro, através da transmutação do seu desejo. A inspiração será seu guia. Não espere por um plano definido, através do qual você pretende trocar serviços ou mercadorias, pelo dinheiro visualizado. Comece logo a ver-se de posse do dinheiro, exigindo e esperando, nesse meio tempo, que o subconsciente lhe forneça o plano ou os planos de que necessita. Esteja alerta, pois assim que os planos aparecerem, você deve pô-los em ação, imediatamente. Eles aparecerão, de certo, como um lampejo em sua mente, através do 6º sentido, sob a forma de inspiração. Trate-a com respeito e comece a agir assim que a receber. No 4º dos 6 passos, suas instruções foram as seguintes: crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já por o plano em ação. Siga essas instruções da maneira pela qual vêm descritas no parágrafo anterior. Não confie na razão ao criar seu plano de acumulação de dinheiro, pela transformação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa, e se você depender totalmente dela para servi-lo, poderá desapontá-lo. Ao visualizar a dinheiro que pretende acumular, com os olhos fechados, veja, se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que deseja dar em troca desse dinheiro. Isto é importante. Agora o seu subconsciente começa a trabalhar. As instruções dadas em relação aos 6 passos, no segundo capítulo, serão agora resumidas e combinadas com os princípios de que trata o presente capítulo. Como se segue? 1. Vá a algum lugar tranquilo, de preferência a cama, à noite, onde não será perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, para que possa ouvir suas próprias palavras, a declaração escrita da quantidade de dinheiro que pretende acumular, o limite de tempo para sua acumulação e uma descrição do serviço ou mercadoria que deseja dar em troca do dinheiro. Ao seguir essas instruções, veja se já de posse do dinheiro. Por exemplo, suponhamos que você queira acumular $50.000 até 1º de janeiro, daqui a 5 anos, que você pretende prestar serviços pessoais em troca do dinheiro, na qualidade de vendedor. Sua declaração escrita de propósitos deve ser assim: a 1º de janeiro de XXXX, terei em meu poder $50.000, que me chegarão em várias quantias, de tempos a tempos, nesse ínterim. Em troca, darei o serviço mais eficiente de que sou capaz na maior quantidade possível e a melhor qualidade possível. Como vendedor descreva o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Tão forte é a minha fé que vejo esse dinheiro diante de meus olhos agora. Posso tocá-lo com as mãos. Está esperando ser transferido para mim no momento e na proporção em que irei entregar o serviço que pretendo dar em troca.
Estou aguardando um plano para acumular esse dinheiro e seguirei o plano, quando tiver recebido. 2. Repita o programa noite e dia até poder ver, em sua imaginação, o dinheiro que pretende acumular. 3. Coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la noite e dia e leia-a antes de dormir, assim como ao levantar, até decorá-la. Lembre-se, ao seguir estas instruções, que você está aplicando o princípio da autossugestão, com o propósito de dar ordens ao subconsciente. Lembre-se também que seu subconsciente agirá de acordo com essas instruções, se forem lisadas e dadas com sentimento. A fé é a emoção mais forte e mais produtiva. Siga as instruções dadas no capítulo sobre a fé. Essas instruções podem parecer, a princípio, abstratas. Não se perturbe com isso. Siga-as, por mais abstratas e pouco práticas lhe possam parecer no início. Logo virá o tempo, se você fizer como lhe foi ensinado, em espírito e nas ações, em que todo um universo de poder se revelará a seus olhos. Porque você é senhor do seu destino. Ceticismo em relação a todas as ideias novas é característica de todos os seres humanos. Mas, se você seguir as instruções esboçadas, seu ceticismo logo será substituído por crença, que, por sua vez, se cristalizar em fé absoluta. Muitos filósofos afirmaram que o homem é senhor de seu destino terreno, mas a maioria deixou de dizer por que é senhor. A razão pela qual o homem é senhor de seu status terreno e especialmente seu status financeiro está perfeitamente explicada neste capítulo. O homem pode se tornar senhor de si mesmo e do ambiente que o cerca, porque tem o poder de influir sobre o subconsciente. A verdadeira façanha de transmudar desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como instrumento pelo qual se pode alcançar e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são meros instrumentos, com os quais se aplica a autossugestão. Conserve esse pensamento em mente e você estará sempre consciente do papel importante que o princípio da autossugestão desempenha nos seus esforços de acumular dinheiro, pelos métodos descritos neste livro. Depois que tiver lido o livro inteiro, volte a este capítulo, seguindo, em espírito e ação a seguinte instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta, todas as noites, até convencer-se completamente de que o princípio da autossugestão é sólido, capaz de conseguir-lhe tudo o que lhe for exigido. Ao ler, sublinhe com um lápis todas as sentenças que o impressionarem favoravelmente. Pontos a fixar. Você tem um sexto sentido, mas bastam-lhe os 5 sentidos comuns para controlar os pensamentos que chegam ao seu subconsciente. Feito isso, o impulso subconsciente em direção à prosperidade não deixa lugar para a pobreza. Quando as emoções o ajudarem realmente a ver e sentir o dinheiro nas mãos, este pode lhe chegar de fontes nunca antes possíveis. Fixe uma quantia definida como objetivo e que seja bem grande. Fixe também um limite de tempo. Quando o subconsciente lhe der um plano, comece, imediatamente, a trabalhá-lo. A inspiração é preciosa e deve ser usada de pronto. Esperar pelo tempo certo poderá derrotá-lo. 3 processos simples fazem no senhor da autossugestão. Siga as instruções ao pé da letra e será senhor do seu destino. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício maior. Passo número 4. Em direção à riqueza. Conhecimento especializado. Sua instrução é o que você faz dela, você achará o conhecimento que o conduzirá aonde quer chegar. Não será preciso começar de baixo se seguir esse plano simples. Há 2 espécies de conhecimento, o geral e o especializado. O conhecimento geral, por maior que seja em quantidade ou variedade, pouco serve para a acumulação de dinheiro. As congregações das grandes universidades possuem, em conjunto, praticamente todas as formas de conhecimento, conhecidas da civilização. A maioria dos professores tem pouco dinheiro. Especializam-se em ensinar conhecimentos, mas não se especializam na organização ou no uso do conhecimento. O conhecimento não atrai dinheiro, a não ser que seja organizado e inteligentemente dirigido, através de planos de ação práticos, com o objetivo definido de acumular dinheiro. A falta de compreensão desse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas, que creem, falsamente, que conhecimento é poder. Nada disso. Conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder se for, e quando for organizado em planos de ação definidos e dirigidos a um fim definido.
Esse elo ausente em todos os sistemas de educação pode ser encontrado no fracasso de instituições educacionais em ensinar aos estudantes como organizar e usar o conhecimento, depois de adquiri-lo. Muitos cometem o erro de presumir que porque Henry Ford teve pouca instrução, não era um homem instruído. Os que cometem esse erro não compreendem o significado real da palavra educar. Ela é derivada do latim educo, que significa eduzir, derivar, desenvolver. O homem educado nem sempre e o que tem abundância de conhecimentos gerais ou especializados. O homem educado é o que desenvolveu as faculdades da mente de tal modo, que poderá adquirir o que deseja, ou seu equivalente, sem violar os direitos alheios. Suficientemente ignorante para fazer fortuna. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou certos artigos nos quais, entre outras afirmações, Henry Ford era chamado de pacifista ignorante. Ford protestou contra as afirmações e processou o jornal por difamação. Em juízo, os advogados do jornal pleitearam uma justificação e chamaram Ford para depor, com o propósito de provar ao júri que ele era ignorante. Fizeram-lhe muitas perguntas, todas com o fim de provar que, conquanto possuísse considerável conhecimento especializado, referente à fabricação de automóveis, não passava, de modo geral, de um ignorante. Importunaram-no com perguntas como as que se seguem. Quem foi Benedict Arnold? E quantos soldados mandaram os ingleses para os Estados Unidos, para debelar a Revolução de 1776? Em resposta à última pergunta, disse Ford, não sei o número exato de soldados que os britânicos mandaram, mas sei que era consideravelmente maior do que o que voltou. Afinal, Ford cansou-se dessa espécie de perguntas e, em resposta a uma, especialmente ofensiva, debruçou-se, apontou o dedo para o advogado que a fizera e disse, se eu quisesse realmente responder à pergunta tola que o senhor acabou de fazer, ou a qualquer outra que me foi feita, deixe-me lembrá-lo de que tenho, na minha mesa, uma fileira de botões elétricos. Se aperto o botão certo, posso chamar à minha presença, para auxiliar-me, homens que podem responder a qualquer pergunta que eu queira fazer, referente ao negócio a que venho devotando os meus esforços. Tenha, pois, a bondade de me dizer por que iria eu atravancar a cabeça com conhecimentos gerais, para poder responder a perguntas, se tenho homens à minha volta, capazes de fornecer qualquer conhecimento exigido. Certamente havia muita lógica nessa resposta. O advogado ficou desconcertado. Todos, no tribunal, compreenderam que era a resposta, não de um ignorante, mas de um homem instruído. Todo homem que sabe onde encontrar o conhecimento de que necessita sabe organizar esse conhecimento em planos de ação, é um homem instruído. Com a assistência do seu grupo de mente superior, Henry Ford tinha em seu poder todo o conhecimento especializado de que necessitava, para capacitá-lo a tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que tivesse os conhecimentos em sua própria mente. É fácil adquirir conhecimentos. Antes de ter certeza da sua capacidade de transmutar desejo em seu equivalente monetário, você precisará de conhecimentos especializados sobre o serviço ou mercadoria que pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez necessite de muito mais conhecimento especializado do que possa, por capacidade ou inclinação, adquirir. Nesse caso, sua fraqueza pode ser remediada pelo auxílio do grupo de mente superior. O acúmulo de grandes fortunas exige poder e esse é adquirido através de conhecimentos altamente organizados e inteligentemente dirigidos, mas esses conhecimentos não precisam, obrigatoriamente, estar na posse do homem que acumula a fortuna. O parágrafo anterior deve dar esperança e coragem ao homem que tem a ambição de acumular fortuna e que não possui a necessária instrução para ter o conhecimento especializado de que possa precisar. Às vezes, homens atravessam a vida sofrendo de complexos de inferioridade, por não serem homens de instrução. O homem que sabe organizar e dirigir um grupo de homens de mente superior, possuidores do conhecimento necessário na acumulação de dinheiro, é tão instruído quanto qualquer um do grupo. Thomas A. Edison só teve 3 meses de instrução escolar, em toda a vida. Não lhe faltou educação, nem morreu pobre. Henry Ford pouco mais teve que o 2º ano primário, no entanto, saiu-se muito bem, do ponto de vista financeiro. Conhecimento especializado é uma das formas mais difundidas e baratas de serviço que se possa encontrar. Se duvidar, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Onde encontrar conhecimentos? Antes de mais nada,
resolva o tipo de conhecimento especializado que precisa e o fim para o qual é necessário. Em grande parte será seu objetivo principal na vida, o fim pelo qual trabalha que irá ajudar a determinar o conhecimento exigido. Resolvida essa questão, o passo seguinte exige que você tenha informações precisas sobre fontes de conhecimento fidedignas. Dessas, as mais importantes são: 1. A experiência e educação próprias. 2. Experiência e educação acessíveis, através da cooperação de outros, aliança da mente superior. 3. Colégios e universidades. 4. Bibliotecas públicas, em livros e revistas, em que pode ser encontrado todo o conhecimento organizado pela civilização. 5. Cursos especiais de treinamento, em escolas noturnas e cursos domiciliares, em especial. Ao ser adquirido, o conhecimento precisa ser organizado e aplicado para um objetivo definido, através de planos práticos. O conhecimento só tem valor pelo que se aproveita de sua aplicação a um fim útil. Se você pensa em instrução adicional, resolve primeiro qual o objetivo do conhecimento que procura, depois indague onde obter esse determinado tipo de conhecimento. Homens de sucesso, em todas as profissões, jamais param de adquirir conhecimento especializado, relacionado com seu principal propósito, negócio ou profissão. Os que não têm sucesso, geralmente cometem o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimentos termina ao terminar a escola. A verdade é que a instrução escolar pouco mais faz que encaminhar a pessoa no sentido de aprender a adquirir conhecimento prático. A ordem do dia é a especialização. Essa verdade foi salientada por Robert P. Moore, ex-diretor de colocações na Universidade de Colômbia, numa notícia de jornal. Especialistas mais procurados. Particularmente procurados por companhias de colocações são os candidatos que se especializaram em algum campo, diplomados em escola de comércio, concurso de contabilidade e estatística, engenheiros de todas as espécies, jornalistas, arquitetos, químicos e também dirigentes excepcionais e homens de atividade da classe adiantada. O homem ativo na universidade cuja personalidade faz com que se dê bem com todos, e que foi bem nos estudos, tem uma superioridade marcante sobre o estudante estritamente acadêmico. Alguns desses, por suas qualificações variadas, receberam inúmeras ofertas de cargos, alguns até em número de 6. Uma das maiores companhias industriais, a maior do ramo, ao escrever ao Sr. Moore com relação a bacharelandos promissores, disse: "Estamos interessados, primeiramente, em encontrar homens que possam fazer progresso excepcional em trabalhos de direção. Por essa razão, acentuamos as qualidades de caráter, inteligência e personalidade muito mais que as de conhecimentos específicos. Propondo um sistema de aprendizado de estudantes em escritórios, lojas e indústrias durante as férias de verão, o Sr. Moore declarou que, depois de 2 ou 3 anos de college, todo estudante deveria ser convidado a escolher um curso futuro definido e parar se estava apenas passando, agradavelmente, sem nenhum propósito, por um currículo acadêmico geral. Colégios e universidades devem encarar a consideração prática de que todas as profissões e ocupações agora exigem especialistas, disse ele, propondo que instituições educativas aceitem responsabilidade mais direta na orientação vocacional. Uma das fontes de conhecimento mais honestas e práticas, acessíveis aos que precisarem de instrução especializada, são os cursos noturnos, que funcionam na maioria das grandes cidades. Os cursos por correspondência fornecem treinamento especializado em todos os lugares onde chega o correio norte-americano, sobre qualquer matéria possível de ser ensinada pelo método de extensão. Uma das vantagens do estudo domiciliar é a flexibilidade dos programas de estudo, que permite que se estude nos momentos livres. Outra vantagem do estudo domiciliar, se o curso for bem escolhido, é o fato de que a maioria dos cursos oferecidos por escolas de ensino domiciliar fornece generosos privilégios de consulta, de valor inestimável aos que precisam de conhecimento especializado. Seja onde for que você mora, pode aproveitar os benefícios. Estudo e autodisciplina. Tudo o que se adquire sem esforço e sem gastos, geralmente nos parece de menor valor, às vezes até sem valor nenhum. Talvez por isso é que aproveitamos tão pouco nossa maravilhosa oportunidade em escolas públicas. A autodisciplina que se recebe de um programa definido de estudo especializado compensa, até certo ponto, a oportunidade perdida, quando o conhecimento pode ser adquirido sem gastos.
Escolas por correspondência são instituições comerciais altamente organizadas. Suas taxas de inscrição são tão baixas que são forçadas a insistir em pagamentos rápidos. Sendo obrigado a pagar, tenha o estudante boas notas ou mais, o efeito é de seguir o curso até o fim, quando, de outra maneira, desistiria. As escolas por correspondência não insistiram suficientemente nessa questão, pois a verdade é que seus departamentos de cobrança constituem a melhor espécie de treinamento em decisão, rapidez e o hábito de terminar o que se começa. Aprendi isso por experiência, há mais de 45 anos. Matriculei-me num curso de propaganda, por correspondência. Após 8 ou 10 lições, parei de estudar, mas a escola não parou de me mandar as contas. Além disso, insistia no pagamento, quer eu continuasse os estudos, quer não. Decidi que, se tivesse de pagar pelo curso, a que me obriguei legalmente, deveria completar as lições, para aproveitar meu dinheiro. Achei, na época, que o sistema de cobrança da escola era bem organizado demais, mas aprendi, mais tarde, na vida, que essa era uma parte valiosa do curso, pela qual nada se cobrou. Sendo forçado a pagar, continuei e completei o curso. Descobri, mais tarde, que o eficiente sistema de cobrança da escola valerá muito como dinheiro ganho, por causa do aprendizado de propaganda que tão relutantemente terminei. Nunca é tarde demais para aprender. Temos, em nosso país, o que se diz ser o maior sistema de escolas públicas do mundo. Uma das coisas estranhas a respeito dos seres humanos é que só dão valor ao que tem preço. As escolas gratuitas dos Estados Unidos e as bibliotecas públicas gratuitas não impressionam as pessoas, por serem gratuitas. Essa é a principal razão pela qual tanta gente acha necessário adquirir instrução adicional, depois de deixarem a escola e irem trabalhar. É também uma das razões principais pelas quais os empregadores têm mais consideração para com os empregados que fazem cursos domiciliares. Aprenderam, por experiência própria, que qualquer pessoa que tiver ambição bastante para desistir de parte de seu tempo livre, para estudar em casa, tem em si as qualidades que fazem um líder. Existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio, é a fraqueza universal da falta de ambição. As pessoas, principalmente as assalariadas, que reservam o tempo livre para estudo domiciliar, raramente ficam por baixo, durante muito tempo. Sua ação abre caminho para a ascensão social, remove muitos obstáculos do caminho e conquista o interesse amigo dos que têm o poder de encaminhá-los para a oportunidade. O método do estudo domiciliar de instrução adapta-se, de modo especial, às necessidades dos empregados que acham, depois de deixar a escola, que precisam adquirir conhecimento especializado adicional, mas não dispõem de tempo livre para voltar à escola. Stuart Austin Vier preparou-se para ser engenheiro construtor, seguindo essa carreira até a depressão limitar o mercado a ponto de não lhe proporcionar a renda necessária. Fez um inventário de si mesmo, resolveu mudar a profissão para a de advogado, voltou à escola e fez cursos especiais, preparando-se para advogado de partido. Completado o curso, passou nos exames e logo se impôs na profissão. Para dar informação completa e antecipar os álibis dos que dirão, eu não poderia ir à escola porque tenho família para sustentar, ou estou velho demais, acrescentarei que Vier passava dos 40 anos e se casou ao voltar à escola. Além disso, escolhendo com cuidado cursos altamente especializados em escolas bem aparelhadas para ministrar as matérias que lhe interessavam, completou, em 2 anos, o trabalho que exige, aos demais estudantes de direito, 4 anos. Compensa saber como comprar conhecimentos. Contabilidade sobre rodas. Examinemos um exemplo específico. O vendedor de uma mercearia encontrou-se, de repente, desempregado. Tendo tido experiência anterior como guarda-livros, fez um curso especial de contabilidade, familiarizando-se com os mais modernos equipamentos contabilísticos e de escritório e começou a trabalhar por conta própria. Iniciando com o dono da mercearia para a qual trabalhará antes, fez contratos com mais de 100 pequenos comerciantes, como guarda-livros, por uma quantia mensal modesta. Sua ideia era tão prática, que logo se tornou necessário organizar um escritório portátil, num caminhão de entregas leves, que equipou com as mais modernas máquinas de contabilidade. Agora ele tem uma frota desses escritórios de contabilidade sobre rodas e emprega grande corpo de assistentes, fornecendo aos pequenos comerciantes o melhor serviço de contabilidade que se pode obter por baixo custo.
Conhecimento especializado mais imaginação foram os ingredientes usados nesse negócio sem par e de muito sucesso. O ano passado, o dono do negócio pagou imposto de renda 10 vezes superior ao do comerciante para o qual trabalhará, ao perder o emprego. O começo desta empresa comercial de êxito foi uma ideia. Como eu tive o privilégio de fornecer a ideia ao vendedor desempregado, assumo agora o privilégio de sugerir outra, que traz em si a possibilidade de uma renda ainda maior. Essa ideia foi dada pelo vendedor que desistiu de vender e organizou uma firma de contabilidade, numa base atacadista. Quando se sugeriu o plano, como solução ao problema de desemprego, ele exclamou rapidamente: "Gosto da ideia, mas não sei como transformá-la em dinheiro." Em outras palavras, queixou-se de que não saberia como aproveitar, comercialmente, seus conhecimentos de contabilidade, depois que os adquirisse. Isso trouxe à baila outro problema a resolver. Com o auxílio de uma jovem datilógrafa, que sabia redigir uma história, preparou-se um folheto muito atraente, descrevendo as vantagens do novo sistema de contabilidade. As páginas foram bem datilografadas e coladas num livro de recordes comum, usado como vendedor silencioso, com o qual a história de novo negócio era tão eficientemente contada, que o dono logo se viu às voltas com mais pedidos do que podia vencer. O projeto, que criou um emprego. Em nosso país, há milhares de pessoas, que precisam dos serviços de um especialista em mercados, capaz de preparar um livrinho atraente, para usar na oferta de serviços pessoais. A ideia aqui descrita nasceu da necessidade, para sanar uma emergência que tinha de ser vencida, mas não parou ao servir uma pessoa só. A moça que criou a ideia tinha imaginação fértil. Vislumbrou a criação de nova profissão, capaz de servir a milhares de pessoas, que precisam de orientação prática ao oferecer serviços pessoais. Estimulada pelo sucesso instantâneo do seu primeiro plano preparado para oferecer serviços pessoais, essa mulher enérgica voltou-se, em seguida, para a solução de problema semelhante para o filho, que acabará de terminar os estudos, mas que era totalmente incapaz de arranjar mercados para seus serviços. O plano que arquitetou para ele era o melhor tipo de oferta de serviços pessoais que jamais vi. Quando terminou o livreto, esse continha quase 50 páginas, muito bem datilografadas, de informações bem organizadas, contando das habilidades naturais do filho, sua instrução, experiências pessoais e grande variedade de outros dados, extensos demais para uma descrição. O folheto continha, também, completa descrição da posição que o filho desejava, juntamente com um belíssimo quadro de palavras sobre o plano exato que ele usaria, ao obter o cargo. O preparo do livrinho exigiu várias semanas de trabalho, durante as quais sua criadora mandava o filho à biblioteca pública, quase diariamente, para procurar dados necessários à oferta de serviços mais vantajosa. Mandou também a todos os competidores de seu empregador em perspectiva, deles obtendo informações vitais, referentes aos métodos comerciais, o que era de grande valor na formação do plano que pretendia usar se obtivesse o cargo desejado. Completado o plano, esse continha meia dúzia de ótimas sugestões para uso e benefício do empregador em perspectiva. Economizou 10 anos de começo. Dá vontade de perguntar, por que ter todo esse trabalho para garantir um emprego? A resposta é, fazer bem uma coisa nunca é trabalho. O plano que essa mulher preparou em benefício do filho ajudou a conseguir o emprego que procurava, na primeira entrevista e por um salário por ele mesmo estipulado. Além disso, e isso também é importante, o cargo não exigia que o rapaz começasse de baixo. Começou numa gerência mídia, com salário de dirigente de empresa. Por que ter todo esse trabalho? Bem, em primeiro lugar, a apresentação planejada da repetição desse jovem cortou nada menos que 10 anos do tempo que teria levado para chegar de onde começara, se tivesse começado de baixo e trabalhado para se elevar. Essa ideia de começar de baixo e subir pelo trabalho pode parecer sólida, mas a principal objeção a ela é a seguinte: gente demais que começa de baixo nunca consegue alçar a cabeça bastante alto para ser vista pela oportunidade, de modo que fica no fundo mesmo. Deve-se lembrar também que a visão que se tem, no fundo, não é muito alegre ou animadora. Tende a matar a ambição. Chamamo-ia de entrar no mecanismo, o que significa que aceitamos nosso destino porque formamos o hábito da rotina diária, hábito esse que, finalmente, se toma tão forte que cessamos a tentativa de exterminá-lo.
Essa é outra razão por que compensa começar a 1 ou 2 passos acima do fundo. Fazendo, forma-se o hábito de olhar à volta, de observar outros que sobem, de perceber oportunidades e abraçá-las sem hesitação. O mundo ama os vencedores. Dan Alpin é um esplêndido exemplo do que quero dizer. Em seus dias de estudante de college, era dirigente do famoso time de futebol de Notre Dame, no campeonato de 1930, quando era diretor o falecido Knut Rockne. Alpin terminara os estudos numa época bastante desfavorável, quando a depressão diminuíra muitos empregos. Após uma tentativa em investimentos bancários e fitas de cinema, agarrou a primeira oportunidade para um futuro potencial, que conseguiu encontrar como vendedor de aparelhos elétricos de surdez, na base de comissões. Qualquer um podia começar nessa espécie de emprego e Alpin sabia, mas para ele era o suficiente para abrir as portas da oportunidade. Durante quase 2 anos, continuou num emprego que não era do seu agrado, e nunca teria sobrepujado o cargo se não tivesse tornado certas providências. Primeiro, procurou obter o cargo de assistente do gerente de vendas da companhia e conseguiu. Esse passo para cima elevou-o bem acima da multidão, possibilitando-lhe ver oportunidade ainda maior. Além disso, colocou onde a oportunidade podia vê-lo. Conseguiu um índice de vendas tão bom, com os aparelhos de surdez, que o diretor da companhia Dictograph Afradic Products, competidor da companhia para a qual Alpin trabalhava, queria saber algo sobre o tal de Dan Alpin, que tirava grandes vendas da companhia Dictograph Afradic. Mandou chamá-lo. Quando a entrevista terminou, Alpin era o novo gerente de vendas encarregado da divisão acústica. Depois, para pôr à prova o valor de Alpin, Andrews foi embora para a Flórida por 3 meses, deixando-o para afundar ou nadar no novo emprego. Não afundou. O espírito de Knut Rockne, achando que todo mundo ama os vencedores e não tem tempo para os vencidos, inspirou-o a dar tanto ao emprego, que foi eleito vice-presidente da companhia, cargo que muitos se orgulhariam de alcançar em 10 anos de esforço leal. Alpin conseguiu o lugar em pouco menos de 6 meses. Um dos pontos principais que estou tentando salientar, através de toda essa filosofia, é que galgamos altas ou permanecemos no fundo, por causa de condições que podemos controlar se quisermos controlá-las. Não se demore no fundo. Estou, também, tentando salientar outro ponto, isto e que tanto sucesso como fracasso são, em grande escala, resultados do hábito. Não tenho a menor dúvida de que a convivência de Alpin com o maior instrutor de futebol que os Estados Unidos jamais conheceram, implantou-lhe na mente o mesmo tipo de desejo de distinguir-se que tornou famoso, no mundo inteiro, o time de Notre Dame. Em verdade, está certa a ideia de que adorar um herói é útil, desde que se adore um vencedor. Minha crença na teoria de que sociedades comerciais são fatores vitais, tanto no fracasso como no sucesso, foi claramente provada quando meu filho Blair estava em negócios com Dan Alpin, por um cargo. Alpin ofereceu-lhe um salário inicial de mais ou menos metade do que poderia ter obtido de uma companhia rival. Pus em jogo a pressão paterna, induzindo-o a aceitar o lugar, porque acredito que a associação com quem se recusa a ceder em certas circunstâncias que não lhe agradam, é uma vantagem que nunca poderá ser medida em termos de dinheiro. O fundo é um lugar monótono, sombrio, desvantajoso, para qualquer pessoa. Por isso é que levei tanto tempo em descrever como o começo, no fundo, pode ser evitado por um planejamento certo. Você pode negociar a si mesmo. A mulher que preparou o plano de vendas de serviços pessoais para o filho, recebe agora pedidos de todas as partes do país, para cooperar no preparo de planos similares, para outros que desejam oferecer serviços pessoais por mais dinheiro. Não se deve supor que o plano consista apenas numa técnica de vendas inteligente, pela qual se auxilia homens e mulheres a pedirem e receberem mais dinheiro pelos mesmos serviços que antes vendiam por pagamento menor. Ela cuida dos interesses do comprador, assim como dos de vendedor de serviços pessoais, preparando os planos de tal modo que o empregador recebe o valor integral do dinheiro adicional que paga. Se você tiver imaginação e procurar um mercado mais vantajoso para seus serviços pessoais, essa sugestão pode ser o estímulo que está procurando. A ideia é capaz de trazer uma renda bem maior que a do módico, advogado, ou engenheiro médios, cuja instrução exigiu muitos anos de faculdade. Não há preço fixo para ideias boas. Atrás de todas as ideias está o conhecimento especializado. Infelizmente,
Para os que não encontram riquezas na abundância, o conhecimento especializado é mais abundante e mais fácil de adquirir que ideias. Por causa dessa verdade, há uma exigência universal e oportunidades sempre crescentes para a pessoa capaz de ajudar homens e mulheres a vender, com vantagens, seus serviços pessoais. Capacidade significa imaginação, a única qualidade necessária para combinar conhecimento especializado com ideias, na forma de planos organizados, destinados a atrair riquezas. Se você tiver imaginação, esse capítulo irá presenteá-lo com uma ideia que será suficiente para o começo das riquezas que deseja. Lembre-se de que a ideia é a coisa mais importante. Conhecimento especializado pode ser encontrado logo ali na esquina, qualquer esquina. Pontos a fixar. Conhecimento é apenas um poder potencial. Você pode organizá-lo de modo a dar-lhe planos de ação definidos, dirigidos a um fim definido. Abra a mente à instrução que vem da experiência e do contato com outras mentes. Henry Ford foi suficientemente ignorante para fazer fortuna. Use uma ou todas as 5 fontes de conhecimento que esse capítulo lhe fornece. É fácil adquirir conhecimentos. Se você não estiver pronto para vender um produto, pode vender seus serviços ou ideias por muito bom preço. Homens de mais de 60 anos tiveram muito sucesso ao fazê-lo. O plano deu enorme impulso ascensional a milhares de jovens autodisciplinados. O projeto fornecido neste capítulo pode fazê-lo iniciar-se com uma vantagem de 10 anos em qualquer emprego. O conhecimento pavimenta a estrada para a riqueza quando você sabe qual a estrada a tomar. Passo número 5. Em direção à riqueza. Imaginação. Todas as oportunidades de que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. Imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. Imaginação é literalmente a oficina em que se moldam os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem molde, forma e ação, através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o homem pode criar tudo o que imagina. Com o auxílio de sua faculdade imaginativa, o homem descobriu e dominou mais forças da natureza nos últimos 50 anos do que durante toda a história da raça humana anterior a essa época. Conquistou o ar tão completamente que os pássaros são pobres competidores para ele. Analisou e pesou o Sol a uma distância de milhões de quilômetros e determinou, com o auxílio da imaginação, os elementos em que consiste. Aumentou a velocidade da locomoção a ponto de poder viajar agora mais rápido que o som. A única limitação do homem, dentro da razão, está no desenvolvimento e uso que faz da imaginação. Ainda não atingiu o ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa. Apenas descobriu que possui imaginação e começou a usá-la de maneira muito elementar. Sintética e criadora. A faculdade imaginativa funciona de 2 maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criadora. Imaginação sintética. Através dessa faculdade, pode-se arrumar velhos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. Essa faculdade nada cria. Apenas trabalha com o material da experiência, educação e observação, com que é alimentada. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio, que força a imaginação criadora, quando não pode resolver um problema pela imaginação sintética. Imaginação criadora. Pela faculdade da imaginação criadora, a mente finita do homem tem comunicação direta com a inteligência infinita. É a faculdade pela qual se recebem pressentimentos e inspirações. É através dela que todas as ideias novas ou básicas são transmitidas ao homem. É através dela também que um indivíduo pode sincronizar ou comunicar-se com os subconscientes de outros. A imaginação criadora trabalha automaticamente da maneira descrita nas páginas subsequentes. Essa faculdade só funciona quando o consciente trabalha num ritmo excessivamente rápido, como por exemplo, quando o consciente é estimulado pela emoção de um forte desejo. A faculdade criadora se torna mais alerta na proporção em que é desenvolvida pelo uso. Grandes líderes de negócios, indústria, finanças, grandes artistas, músicos, poetas e escritores tornaram-se grandes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criadora. Tanto as faculdades da imaginação sintética como a criadora tornam-se mais alertas com o uso, do mesmo modo que qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve através do uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero.
É abstrato e sem valor, enquanto não se transformar em seu equivalente físico. Enquanto a imaginação sintética é usada com mais frequência, no processo de transformar o impulso do desejo em dinheiro, não se esqueça do fato de que você poderá enfrentar circunstâncias e situações que exigem também o uso da imaginação criadora. Estimule a imaginação. Sua faculdade imaginativa pode ter se enfraquecido pela inação. Pode ser revivida e alertada pelo uso. Essa faculdade não morre, embora se torne entorpecida por falta de uso. Centralize sua atenção, por enquanto, no desenvolvimento da imaginação sintética, porque esta é a faculdade que você usará com mais frequência no processo de converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível, do desejo, em realidade tangível de dinheiro, exige o uso de um plano, ou planos. Esses planos têm de ser formados com o auxílio da imaginação e, principalmente, com a faculdade sintética. Leia o livro todo, depois volte a este capítulo e comece, imediatamente, a por sua imaginação a trabalhar na formação de um plano, ou planos, para a transformação do desejo em dinheiro. Instruções pormenorizadas para a elaboração de planos foram dadas em quase todos os capítulos. Siga as que mais se adaptam às suas necessidades e escreva o plano, se já não o fez. No momento de completar isso, você terá dado, definitivamente, forma concreta ao desejo intangível. Leia a sentença anterior mais uma vez. Leia-a em voz alta, bem devagar, e, ao fazê-lo, lembre-se de que, ao escrever a declaração do seu desejo e o plano para sua realização, você terá dado o primeiro de uma série de passos que lhe possibilitarão converter o pensamento em seu equivalente físico. A natureza conta-nos o segredo da fortuna. A terra em que você vive, você e todas as coisas materiais, são o resultado de uma transformação evolutiva, através de qual pedacinhos microscópicos de matéria foram organizados e arranjados em ordem. Além disso, e essa declaração é de importância tremenda à Terra, cada uma das bilhões de células individuais do seu corpo, cada átomo de matéria, começaram como forma intangível de energia. Desejo é impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você começa com o impulso de pensamento, o desejo de acumular dinheiro, está chamando a seu serviço o mesmo material que a natureza usou ao criar a Terra e todas as formas materiais do universo, inclusive o corpo e cérebro em que funcionam os impulsos de pensamento. Você pode acumular uma fortuna com o auxílio de leis imutáveis. Antes, porém, é preciso familiarizar-se com essas leis e aprender a usá-las. Pela repetição e pela abordagem desses princípios, sob todos os ângulos concebíveis, o autor espera poder revelar-lhe o segredo pelo qual se acumularam todas as grandes fortunas. Por estranho e paradoxal que pareça, o segredo não é segredo. A própria natureza o exibe na Terra em que vivemos, nas estrelas, nos planetas, suspensos dentro do nosso círculo de visão, nos elementos acima e em volta de nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida, dentro do nosso panorama. Os princípios que se seguem abrilham o caminho para compreender a imaginação. Assimile o que compreende, ao ler esta filosofia pela primeira vez, depois, ao relê-la e estudá-la, descobrirá que algo aconteceu para esclarecê-la e dar-lhe uma compreensão maior do todo. Acima de tudo, não hesite no estudo desses princípios enquanto não tiver lido o livro pelo menos 3 vezes, pois aí não quererá parar. Ideias se transformam em fortunas. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Examinemos algumas ideias conhecidas, que produziram vastas fortunas, com a esperança de que esses exemplos tragam informações definidas, concernentes ao método pelo qual a imaginação pode ser usada na acumulação de riquezas. Faltava um ingrediente. Há 50 anos, um velho médico do campo foi à cidade, amarrou o cavalo, entrou silenciosamente numa farmácia e começou a regatear com o jovem caixeiro. Por mais de 1 hora, por trás do balcão de remédios, o velho médico e o caixeiro conversaram em voz baixa. Depois, o médico foi embora. Foi até o carrinho e trouxe um tacho grande e fora de moda e uma grande pá de madeira, usada para mexer o conteúdo do tacho, e depositou-os no fundo da loja. O caixeiro inspecionou o tacho, enfiou a mão no bolso, tirou um punhado de notas e entregou-as ao médico. O punhado de notas continha exatamente $500, toda a economia do caixeiro. O médico estendeu-lhe um pedacinho de papel, em que se achava uma fórmula secreta.
As palavras nesse pedacinho de papel valiam o resgate de um rei. Mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o tacho ferver, mas nem o médico, nem o jovem caixeiro sabiam que fortunas fabulosas estavam destinadas a sair do tacho. O velho médico ficou contente de vender o conjunto por $500. O caixeiro estava se arriscando bastante ao colocar as economias de toda a vida num simples pedaço de papel e num tacho antigo. Nunca sonhou que esse investimento começaria a inundar o tacho de ouro, que um dia ultrapassaria a milagrosa façanha da lâmpada de Aladim. O que o caixeiro comprou, na realidade, foi uma ideia. O velho tacho, a velha pá de madeira e a mensagem secreta num pedaço de papel foram acidentais. O estranho caso do tacho começou a ter lugar depois que o novo dono misturou as instruções secretas, um ingrediente do qual o velho médico nada sabia. Veja se descobre o que o jovem caixeiro acrescentou à mensagem secreta e que fez o velho tacho ficar inundado de ouro. Eis uma história de fatos mais estranhos que a ficção, fatos que começaram em forma de ideia. Vejamos as vastas fortunas em ouro que a ideia produziu. Rendeu e ainda rende vastas fortunas a homens e mulheres do mundo inteiro, que distribuem o conteúdo do tacho a milhões de pessoas. O velho tacho é agora um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando, assim, emprego a milhares de homens e mulheres que trabalham no cultivo da cana e no refinamento e venda do açúcar. O velho tacho consome, anualmente, milhões de garrafas de vidro, fornecendo emprego a grande número de operários. O velho tacho emprega um exército de funcionários, taquígrafos, copiadores, peritos em propaganda, em toda a nação. Trouxe fama e fortuna e dezenas de artistas que criaram quadros magníficos, descrevendo o produto. O velho tacho converteu uma pequena cidade sulina na capital comercial do sul, onde agora beneficia, direta ou indiretamente, todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência desta ideia beneficia agora todas as cidades civilizadas do mundo, inundando de ouro a todos que o tocam. O ouro do tacho construiu e mantém uma das universidades mais importantes do sul, onde milhares de jovens recebem a instrução essencial ao sucesso. Se o produto daquele velho tacho pudesse falar, contaria histórias emocionantes de romances, em todas as línguas. Romances de amor, romances de negócios, romances de profissionais, homens e mulheres, a quem estimula diariamente. O autor conhece, com certeza, pelo menos um desses romances, pois desempenhou um papel nele. Tudo começou não longe do próprio lugar em que o caixeiro comprou o velho tacho. Foi nesse lugar que o autor conheceu sua esposa e foi ela a primeira a lhe contar sobre o tacho encantado. Foi o produto daquele tacho que bebiam, quando ele lhe pediu que o aceitasse nos momentos felizes e nos infelizes. Seja você quem for, viva onde viver, seja qual for sua ocupação, lembre-se, apenas, no futuro, todas as vezes que vir as palavras Coca-Cola, que seu grande império de riquezas e influência nasceu de uma única ideia e que o misterioso ingrediente que o caixeiro, Asa Candler, misturou à fórmula secreta, era a imaginação. Pare e pense nisso um momento. Lembre-se também que os passos em direção à riqueza, descritos neste livro, foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola se estendeu a todas as cidades, aldeias e encruzilhadas do mundo e que qualquer ideia que você possa criar, tão sensata e meritória como a Coca-Cola, terá a possibilidade de duplicar o recorde desse matador de sede universal. Uma semana para ganhar $1 milhão. Essa história prova a verdade do velho ditado, onde há vontade, há um caminho. Foi-me contada pelo querido educador e clérigo, o falecido Frank W. Gonçalves, que começou a carreira de pregador na região dos Matadouros de Chicago. Enquanto o Dr. Gonçalves cursava o college, observou muitos defeitos em nosso sistema educacional, defeitos que acreditava poder corrigir se fosse diretor de um colégio. Resolveu organizar um novo college, em que aplicaria suas ideias, sem ser tolhido por métodos ortodoxos de educação. Precisava de $1 milhão para realizar o projeto. Onde poderia ele obter tão grande soma de dinheiro? Essa era a pergunta que absorvia os pensamentos do jovem e ambicioso pregador. Contudo, parecia não fazer progresso nenhum. Todas as noites levava esse pensamento para o leito. Acordava com ele, pela manhã. Levava-o consigo a toda parte. Revirava na cabeça, até que se tornou, para ele, obsessão consumidora. Sendo filósofo, além de pregador,
o doutor Gonçalves reconhecia, como todos os que vencem na vida, que a definição de propósitos era o ponto de partida, do qual se deve começar. Reconhecia, também, que propósitos definidos exigem animação, vida e poder, quando sustentados por um desejo ardente de traduzir esses propósitos em seus equivalentes materiais. Sabia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter $1.000.000. O procedimento natural teria sido desistir e fugir, dizendo, bem, minha ideia é boa, mas nada posso fazer com ela, porque jamais terei o necessário $1.000.000. É exatamente isso que faria a maior parte das pessoas, mas não foi o que ele fez. O que disse e fez é tão importante que eu vou apresentá-lo agora e deixar que fale por si. Uma tarde de sábado, estava eu sentado no meu quarto, pensando nos meios e modos de arranjar o dinheiro para realizar meus planos. Fazia já 2 anos que pensava, mas nada fizera a não ser pensar. Decidi, então, naquele momento, que obteria $1.000.000 numa semana. Como? Não me incomodava. A coisa mais importante fora a decisão de obter o dinheiro, num prazo específico, e quero dizer-lhe que, no momento em que cheguei à decisão definida de conseguir o dinheiro, num prazo determinado, estranha sensação de segurança se apossou de mim, como nunca experimentara antes. Algo dentro de mim parecia dizer, por que não chegou a essa decisão há muito tempo? O dinheiro estava à sua espera o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei aos jornais e anunciei que pregaria um sermão, na manhã seguinte, intitulado, O que eu faria se tivesse $1.000.000. Comecei a trabalhar no sermão, imediatamente, mas devo dizer-lhe, com franqueza, que a tarefa não era difícil, porque eu já estava preparando o sermão há quase 2 anos. Muito antes da meia-noite terminei de escrever o sermão. Fui deitar e dormi com uma sensação de confiança, pois já me via de posse do $1.000.000. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, li o sermão, depois me ajoelhei e pedi que meu sermão chegasse à atenção de alguém que pudesse fornecer o dinheiro necessário. Enquanto orava, senti novamente a sensação de segurança de que o dinheiro viria. Em minha excitação, saí sem o sermão e só descobri o esquecimento no momento de chegar ao púlpito, pronto para lê-lo. Era tarde demais para voltar e trazer as notas. E que bênção não ter podido fazê-lo! Ao invés, meu próprio subconsciente forneceu o material necessário. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei de todo o coração e com toda a alma, dos meus sonhos. Não só falei ao auditório, como imagino também ter falado a Deus. Disse o que faria com $1.000.000, se a soma me viesse ter às mãos. Descrevi o plano que tinha em mente, para a organização de uma grande instituição educacional, onde os jovens aprendessem a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolvessem a mente. Quando terminei e me sentei, um homem se ergueu, devagar, do assento em que se achava, numa das 3 últimas fileiras e caminhou em direção ao púlpito. Fiquei curioso de saber o que faria. Chegou ao púlpito, estendeu a mão e disse, Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria, se tivesse $1.000.000. Para provar que creio no Senhor e em seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã, de manhã, eu lhe darei $1.000.000. Meu nome é Philip de Amour. O jovem Gonçalves foi ao escritório de Amour, e recebeu $1.000.000. Com o dinheiro, fundou o Instituto Tecnológico Amour, conhecido agora como Instituto Tecnológico de Illinois. $1.000.000 necessário veio como resultado de uma ideia. No fundo da ideia estava o desejo que o jovem Gonçalves cultivara durante quase 2 anos. Observe este fato importante: ele recebeu o dinheiro 36 horas após ter chegado a uma decisão final, em sua mente, no sentido de consegui-lo, e se resolvido por um plano definido para isso. Nada havia de novo ou excepcional em Gonçalves ter pensado vagamente no $1.000.000 e em sua esperança, semanal, de obtê-los. Outros antes dele e muitos desde então tiveram pensamentos similares. Mas havia algo de excepcional e diferente na decisão que alcançou naquele sábado memorável, quando pôs em certeza para trás e disse, com determinação, obterei o dinheiro numa semana. Além disso, o princípio pelo qual o Dr. Gonçalves conseguiu seu $1.000.000 ainda vive. Está ao seu alcance.
Essa lei universal é tão execuível hoje como era quando o jovem pregador fez uso dela, com tanto sucesso. Propósito definido mais planos definidos. Observe que Asa Candler e o Dr. Frank Gunsaulus tinham uma característica comum. Ambos conheciam a assombrosa verdade de que ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder do propósito definido mais planos definidos. Se você é dos que acreditam que trabalho árduo e honestidade bastam para trazer riquezas, despreze o pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são o resultado apenas de trabalho árduo. A riqueza vem, se é que vem, em resposta a exigências definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou sorte. Falando de modo geral, ideia é um impulso de pensamento que impele a ação por um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde não se pode vender mercadorias. Balconistas comuns não o sabem, por isso é que são comuns. Um editor de livros de baixo preço fez uma descoberta de bastante valor para editores. Descobriu que muita gente compra títulos e não o conteúdo dos livros. Pela simples mudança de título dos livros que não vendiam, as vendas desses livros subiam, num pulo, de mais de 1 milhão de exemplares. Não se mudava, de modo algum, o conteúdo do livro. Apenas se arrancava a capa, que trazia o título invendável, substituindo-a por uma nova, com título de valor para a bilheteria. Isso, por simples que pareça, era uma ideia. Era imaginação. Não há preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço, e se for esperto, alcança. A história de praticamente quase todas as grandes fortunas começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se reuniram e trabalharam em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que sabiam fazer tudo o que ele sabia, homens que criavam ideias, homens que punham ideias em ação e fez-se, assim como a outros, fabulosamente rico. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Talvez uma oportunidade favorável possa trazer outra, mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade de minha vida, mas 25 anos de esforço decidido tiveram de ser dedicados àquela oportunidade, antes que se tornasse uma realidade. A chance consistiu em minha sorte de conhecer e ganhar a cooperação de Andrew Carnegie. Nessa ocasião, ele plantou-me na mente a ideia de organizar os princípios da realização numa filosofia do sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisa e inúmeras fortunas foram acumuladas com a aplicação da filosofia. O começo foi simples. Foi uma ideia que qualquer um podia ter desenvolvido. A oportunidade favorável chegou através de Carnegie, mas o que dizer da determinação, do propósito definido, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço persistente de 25 anos. Não era um desejo comum o que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias, críticas e o constante lembrete de perda de tempo. Era um desejo ardente. Uma obsessão. Quando a ideia foi plantada pela primeira vez em minha mente, por Carnegie, ela foi estimulada, cultivada e tentada a permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou um gigante em termos de poder próprio e me estimulou, cultivou e dirigiu. Ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação a ideias, depois elas tomam o poder nas mãos e varrem toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que os cérebros físicos que as originam. Têm o poder de continuar vivendo, depois que o cérebro gerador voltou ao pó. Pontos a fixar. Você pode usar a imaginação sintética e a imaginação criadora, e, com prática, fazê-las trabalhar irresistivelmente juntas. Imaginação é um ingrediente que falta em muitos fracassos, o catalisador de muitos sucessos. Asa Candler não inventou a fórmula da Coca-Cola, forneceu a imaginação, que transformou a fórmula numa fortuna. Dinheiro ilimitado aguarda se você o deseja em quantias definidas, com um propósito definido, apoiado pela imaginação. Esse princípio garantiu $1 milhão a um clérigo que apenas o pediu. Muitas fortunas esperam ser feitas com uma simples ideia. Veja como você pode ganhar milhares ou milhões, mesmo sem um plano original encontrando uma nova combinação. Até o instrumento mais fino necessita do homem que saiba usá-lo.